Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados todos os candidatos, os que pontuaram acima de 5% na pesquisa IPEC, divulgada no dia 15 de agosto, são entrevistados ao vivo, com duração de 1 hora. Os que não atingiram 5% terão entrevistas gravadas com duração de 20 minutos. E pela sequência definida no sorteio do dia 16 de agosto, o terceiro a ser ouvido é Danilo Cabral, do Partido Socialista Brasileiro, em entrevista transmitida ao vivo pelo G1, que vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio. Candidato, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Clarissa, obrigado pelo espaço que vocês dão aqui para a gente discutir Pernambuco. Antes da gente começar, a gente traz um resumo sobre a trajetória na vida pública de Danilo Cabral, que é formado em Direito, é auditor do Tribunal de Contas do Estado, foi secretário de Administração do Recife, vereador, comandou as secretarias estaduais de Educação das cidades e também de Planejamento e Gestão. Em 2019, foi eleito para o terceiro mandato de deputado federal. Em 2022, faz sua estreia na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. Da redação do G1, eu sou Clarissa Góes e o entrevistado de hoje é Danilo Cabral, do PSB. Lembrando que a nossa conversa terá 1 hora de duração, contando a partir de agora, candidato. Vamos começar com esse período de pré-campanha, que o senhor elogiou a antecipação, também a previsão de chuva pela PAC, o sistema de mensagens da Defesa Civil do Recife. O senhor concorda, então, que as chuvas, elas são previsíveis, acontecem todos os anos. O que é que falta para que não aconteçam tragédias como observamos todos os anos, aqui na região metropolitana, municípios da Mata Sul do estado, por exemplo? Bom, esse é um desafio hoje presente nos grandes centros urbanos. Primeiro que a gente teve uma ocupação desordenada, sem uma ausência de um planejamento urbano no final do século passado para cá. O Brasil mudou a sua forma de ocupar, a gente saiu de um país agrário para um país urbano e essas pessoas, ao chegarem às grandes cidades, buscando inclusive trabalho, tiveram que ir ocupando espaços que nem sempre correspondiam àquele mais adequados. Aqui no Recife a gente tem, como em outras cidades aqui da região metropolitana, muita gente morando nas áreas de morros. Então isso foi fruto, na sua origem, de uma ausência de um planejamento urbano. Não é uma característica exclusiva nossa. Várias cidades, as grandes cidades do país, sofrem com essa ausência do planejamento. No decorrer do processo, nós tivemos também uma ausência de uma política habitacional. O governo federal, a quem compete, iria, digamos assim, financiar essa política, não destinou recursos para que a gente pudesse garantir a habitação, sobretudo a habitação social. A gente teve apenas uma etapa que a gente teve isso, foi quando teve o BNH, lá atrás, e depois, mais recente, quando tivemos o governo do presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida. De lá para cá, a gente teve um esvaziamento da política de habitação no Brasil. Só para te dar um dado, em 2014, nós executamos em política de habitação, dados do orçamento, 11 bilhões de reais. Agora, neste ano, até o meio do ano, dados do sistema orçamentário também, tinha apenas 50 milhões de reais executados em política de habitação. No horizonte de execuções pode chegar a 100, ou seja, vai ser 1% lá atrás de 2014. Então, nós precisamos reposicionar essa política de habitação. Ontem, inclusive, o presidente Lula, reunido com empresários do setor da construção civil, anunciou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que isso é um importante passo, porque esse é um desafio que não se resolve de forma isolada, Clarissa. A gente tem que ter um compartilhamento das responsabilidades. União, estados e municípios. Cada um tem que fazer uma parte desse esforço. E aí o financiamento é fundamental para isso. Agora, a partir disso, nós precisamos ter um mapeamento exato dessas áreas. Tem 2 tipos de problema na política de habitação. Um é o acesso à casa, que a gente tem ainda perto de 8 milhões de brasileiros que não têm acesso à habitação. Aqui em Pernambuco, estima-se algo em torno de 200, 300 mil. 326 mil é o déficit, de acordo exatamente. com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Porque ele tem uma dinâmica, até pela condição que nós estamos vivenciando hoje, certamente deve estar aumentando. Nós estamos vendo muitas pessoas aí, inclusive em situação de rua. Então, esse déficit aqui é em torno disso. Tem 2 tipos de problemas. Tem o acesso à casa e tem o acesso à melhoria de habitação. Então, nós precisamos garantir de imediato recursos para tirar, sobretudo, essas pessoas que estão em área de risco. Fazer um mapeamento que não é só daqui do Recife, a gente viu que ocorreu em outras cidades, Jaboatão foi a cidade que teve as maiores vítimas, E aí a outra questão diz respeito à melhoria da habitabilidade. Que tem gente que está morando em situação que você precisa de uma encosta, que precisa de um saneamento, que precisa de abastecimento de água. Ou seja, são 2 tipos de situações que, com essa parceria que eu acho que a gente vai voltar a ter, eu queria destacar isso,
Porque a gente viu o presidente Bolsonaro vir aqui. Me permita falar dessa questão, porque envolveu a vinda do presidente aqui. E o presidente anunciou, inclusive, que iria destinar R$ 1 bilhão para o financiamento dessas políticas de habitação das vítimas das enchentes. O fato é que esses recursos não saíram. Eu acompanho a execução dos repasses para Pernambuco. Até o meio do ano, pouco mais de R$ 30 milhões tinha sido destinado de tudo para Pernambuco. Ou seja, o presidente veio aqui, deu um passeio de helicóptero, deu um chau, depois veio aqui, deu um passeio de moto e não deixou R$ 1. Eu espero, é esse o ambiente que nós vamos vencer a partir de 2023, esse reencontro de Pernambuco com o Brasil, com Lula presidente e a gente aqui como candidato, como governador eleito também, fazer uma unidade, uma parceria melhor em torno desse assunto. Isso é possível. A gente viu isso, por exemplo, acontecer em Brasília Teimosa. O que era Brasília Teimosa antes? Ali, aquele conjunto de palafitas que a gente tinha ali em Brasília Teimosa, e Brasília Teimosa foi urbanizado com um conjunto de intervenções além da habitação, mas graças à parceria que a gente teve com o governo federal, que eu espero voltar a ter agora no próximo ano de 2023. O senhor falou um dado aí em relação a 2014 de quanto que foi investido, né, em habitação. Na época o senhor era secretário das cidades e a gente tem dados aqui do governo do estado que entre 2011 e 2014 foram 16.151 unidades habitacionais entregues, num total de 326 mil. É só para a gente registrar que esses números, além do investimento na moradia, também foi nesse dinheiro tem um investimento na infraestrutura que o senhor estava falando em relação a essas moradias também de área de morro. Isso é muito importante. Você está relembrando mais um momento que a gente teve uma solidariedade do governo federal. Parte desses investimentos que você está falando em habitação foi justamente pós as enchentes que nós tivemos ali na Mata Sul. A gente, inclusive, retirou as casas da beira do rio, botamos em locais seguros para evitar novos problemas como nós evitamos. Isso foi possível porque a gente teve um financiamento da parte do governo federal lá atrás que ajudou a fazer esse conjunto expressivo de moradias. Reforça a importância da gente caminhar junto com o governo federal. Para a gente tentar aqui dar conta de muitos temas, candidato, vamos falar um pouquinho de educação, que tem sido uma das suas bandeiras, né, aqui durante a campanha. No início deste ano, a gente noticiou na nossa programação, nos nossos telejornais, infelizmente, episódios de merendas mofadas, estragadas nas escolas da rede estadual. O que é que o senhor pretende fazer para evitar que isso se repita caso seja eleito? Clarissa, esse é um ponto localizado. Se a gente acompanha o que foi feito de transformação na educação de Pernambuco, nós temos muitos avanços, inclusive na merenda. Essa situação nós precisamos investigar, apurar e punir qualquer tipo de irregularidade, os responsáveis por isso. Mas é uma situação pontual em torno disso. Na verdade, nós requalificamos a merenda. Quando eu assumi a Secretaria da Educação lá atrás, em 2006, a merenda do Estado ela era toda feita através de chamados alimentos formulados. Inclusive, os recursos iam para empresas de fora do Estado de Pernambuco. Nós reformulamos todo o cardápio, regionalizamos ele, adequamos ao paladar nosso, inclusive regional. Você vai no sertão, as pessoas gostam do meu bode guisado, lá tem a Caprino Ovinocultura fornece, o Agreste tem a avicultura fornecendo, os panificadores estão fornecendo. Nós pegamos os recursos da merenda e jogamos na cadeia produtiva local. E, além disso, melhoramos o paladar da merenda escolar também. Agora, na pauta da educação, esse é um dos avanços, eu acho que a gente teve muitos avanços. O que é que nós estamos propondo para frente? Pernambuco avançou na escola em tempo integral. Nós começamos esse processo de universalização lá atrás, em 2006. Tinha 13 escolas de tempo integral e hoje nós temos mais de 550. Qualquer aluno que quer estudar numa escola de tempo integral em Pernambuco hoje tem um direito. Tá? Todas as cidades têm escola de tempo integral. Qual é o desafio que a gente tem para frente agora? A gente botou farda, botou merenda, botou livro didático, botou kit escolar, tem ganho mundo, tem pé no campus. Eu acho que a gente tem duas partes que precisa avançar. Uma é a pré-infância, a primeira infância. Nós precisamos avançar no acesso, que tem muitas crianças que estão fora ainda do ambiente escolar, na pré-escola e na creche. A gente fez chegar recursos para isso. Eu fui vice-presidente da comissão do Fundeb na Câmara, como alteramos o financiamento do Fundeb, nós ampliamos a participação da União no financiamento. E parte desse recurso, obrigatoriamente, vai para a educação infantil. Aí é um papel do Estado articular, porque ele não executa, a educação infantil é do município, articular com o município para que ele faça o acesso à creche, inclusive induzindo uma parte dos recursos do ICMS, por exemplo, do Estado, que eu posso distribuir para uma parte, 25% de forma discricionária, eu posso vincular ele a resultados da educação. Isso é uma forma de você estimular. Então, precisamos garantir a primeira infância, porque o processo de formação começa lá atrás, de 0 a 3, de 3 a 6. Outra parte que é estratégica, e aí fala para a questão de emprego também, é a questão da educação profissional. Nós avançamos na escola técnica, hoje a gente tem 60,
lá atrás, em 2006, o símbolo da Escola Técnica de Pernambuco era a ETEPAM fechada. Uma escola que tinha mais de 100 anos, estava fechada aqui em Pernambuco. A gente ampliou, hoje já são 60. Qual é a minha meta? Universalizar o acesso à educação presencial profissional. Nós fizemos isso com o ensino integral, agora a gente quer fazer com a educação profissional. E, além disso, fazer parcerias com aqueles que operam a educação profissional. Eu já tenho um mapeamento, a partir de escuta que fizemos com a própria FIEP, com o Fé Comércio, tive hoje com a Fé Comércio, com aqueles movimentos da economia, o Atitude, enfim, e o CDL. A gente tem uma demanda da formação de mão de obra para os próximos 4 anos. O Observatório da Indústria já diz quantos empregados nós precisamos formar até 2026. São 250 mil e diz o que precisa. Nós precisamos casar isso com a educação profissional. O que der para ser feito pela educação profissional do Estado, a gente vai ampliar pela educação. O que não der, a gente vai fazer parcerias com o Sistema S. O Senai e o Senac são muito importantes e eles têm expertise nisso. Eu fiz isso quando fui secretário de Educação, quando a refinaria e o estaleiro começou aquele movimento de construção que exigiu muita mão de obra naquele primeiro momento, e a gente fez uma grande parceria com o Senai para qualificar milhares de trabalhadores e garantir que eles fossem empregados para ali. Então, a educação tem que ter o foco na questão do emprego. E para fechar a educação, me permita, porque esse é um tema muito caro para mim, eu milito nessa pauta, fui secretário, fui presidente da Comissão da Educação, nós estamos querendo também incorporar no ensino médio de Pernambuco, já tem parte incorporada, a questão do desenvolvimento, da inclusão digital, conteúdos ligados à área de tecnologia e inovação. A gente está vivenciando aí um momento novo no mundo de transformação da economia do conhecimento. Vários países já colocam isso como uma obrigatoriedade, esse acesso a esses conteúdos. O Brasil ainda não colocou isso. Se a gente não fizer isso, a gente vai criar daqui a pouco uma nova legião de analfabetos digitais. Então, nós queremos colocar na matriz curricular das escolas do Estado, até porque o ensino médio novo já permite essas adequações, essa questão da inovação. E, junto a isso, fazer um novo passo. O Recife fez aqui, nosso prefeito João Campos, o chamado Embarque Digital. Esse é um programa muito bonito. Ele está pegando alunos da escola pública, financiando um curso técnico superior. Esses alunos já fazem um estágio numa empresa que está precisando daquela mão de obra e dali ele já sai contratado. Esse já beneficiou mais de 800 alunos aqui na Prefeitura do Recife. O que nós queremos fazer? Vamos levar isso para o Estado. O embarque digital do Estado, para dar oportunidade, porque eu conversei com o João, muitos jovens de outros municípios estão querendo se habilitar a esse programa aqui, sendo de outras cidades, porque a gente tem uma demanda muito forte nessa área de TI. Nós somos aqui o Porto Digital, enfim, tem aqui um polo bastante ativo nessa área de tecnologia, mas não tem mão de obra. E esses jovens são sedentos por essa coisa de tecnologia. Essa meninada está pilhada nesse assunto. A gente precisa dar condição para ele ter acesso ao conhecimento e ter um emprego. É isso que a gente vai fazer. Só para a gente poder acompanhar em relação a prazo. O embarque digital entraria em funcionamento em que ano? Já a partir do ano que vem. E as escolas profissionalizantes que iriam ser descentralizadas, né? São 128 municípios onde não há escola profissionalizante. Isso. Nós vamos começar esse processo de universalização até 2026. Da mesma forma que a gente universalizou o ensino integral também no horizonte de 8 anos, isso a gente quer reduzir. Por quê? Tem 2 formas de você fazer isso. Além da construção de novas escolas, nós temos muitas escolas em tempo integral, essas já estão instaladas em todas as cidades, que ela tem inclusive espaços noturnos para você já levar cursos. Porque você pode levar o curso profissional no chamado ensino médio integrado, que é você fazer o ensino médio e já sair também com a especialização técnica ali, ou pode fazer o chamado subsequente, para aquelas pessoas que já deixaram o ensino médio e à noite as escolas técnicas funcionariam com cursos profissionalizantes para que essas pessoas que já deixaram as escolas. O senhor falou que a educação é um assunto importante para o senhor, que foi secretário de Educação, o senhor também foi secretário das cidades. Aqui a gente traz um pouquinho o assunto de transporte público também, que o senhor foi responsável pela implantação dos corredores do BRT. Várias das estações foram refeitas, outras estão sem ar-condicionado, outras nem foram concluídas. O que é que o senhor vai fazer, se eleito, para resolver de uma vez por todas os problemas do BRT? Esse é um assunto muito importante. Então, eu agradecer a oportunidade para a gente falar um pouco do que nós fizemos também lá atrás. Quando a gente assumiu a secretaria, nós fomos buscar estudos técnicos que orientavam qual deveria ser a intervenção para fazer do ponto de vista da mobilidade na região metropolitana do Recife. Esse, da mesma forma que a habitação, é um problema metropolitano, né? Dialoga não só com a cidade, mas com o conjunto da região metropolitana. E aí existia já lá feito, e nós atualizamos, o chamado Plano Diretor do Transporte Urbano. Esse plano ele faz uma análise das formas de deslocamento das pessoas na cidade, a partir de um estudo, de pesquisa, de origem e destino, onde é que as pessoas estão saindo, para onde vão, e aponta as alternativas dessa de mobilidade.
não tem uma alternativa isolada. As pessoas se deslocam de carro, de táxi, agora de Uber, lá atrás não tinha Uber, de bicicleta, né, de ônibus, de metrô. Você tem que estudar caminhando, você tem que estudar todas essas alternativas. E quando a gente atualizou lá atrás o PDTU, o que foi colocado foi justamente a intervenção do BRT, como aquela que deveria ser priorizada pela situação da cidade do Recife. E nós iniciamos a implantação do BRT. Ali a gente deixou o BRT já funcionando, né? A gente construiu novas estações, precisa ser mantida. Claro, tudo tem que ter um processo de manutenção. Tá? E aqui a gente registra logo que não está nada bom. Está tudo precisando, de fato, melhorar. A gente acompanha diariamente, inclusive, as transmissões que são feitas pelo G1, pela Globo, sobre esse assunto. Isso é um problema real na vida das pessoas. Mas o fato é que tem um esforço que foi feito, melhorou alguma coisa, mas ainda não atende absolutamente aquilo que deve ser o transporte público. Nós precisamos concluir o BRT. Existiram algumas estações aí que ficaram ainda pendentes, que o governo do estado está concluindo. Depois de 14 em diante, a gente vivenciou uma crise. A empresa que estava operando isso, inclusive, quebrou também, ou seja, teve problemas na execução e na retomada dessas obras, que estão sendo concluídas agora. O que é que eu acho que deve fazer, Clarice? Eu acho que a gente tem que fazer, primeiro, o BRT deve ser concluído, porque ele representa um ganho, ele precisa melhorar na redução dos espaços que a gente tem ainda de disputa de veículo, porque tem que dar prioridade para o transporte público. Na minha cabeça, a gente tem que priorizar o transporte público em qualquer situação. O Brasil fez uma opção lá atrás de transporte individual que travou as cidades. Nós precisamos voltar a vivenciar um momento de valorização do transporte público. A gente ampliou muito as vias exclusivas de ônibus aqui no Recife. As gestões de Geraldo, de Paulo e de João ampliaram isso. Nós temos que ampliar essas vias exclusivas. Nós precisamos concluir essas estações. Nós precisamos atualizar o PDTU. Quando eu estou dizendo isso é porque a última atualização dele foi de 2012. 10 anos para cá, a gente teve mudança na forma de deslocar das pessoas. Por exemplo, o Uber não existia. As pessoas hoje estão muito trabalhando virtualmente. Isso é um legado da pandemia. Então, a gente precisa fazer uma nova pesquisa de origem. Agora, o fato é que nós temos que qualificar o transporte público. Essa é uma conclusão objetiva, quem está vivenciando sabe disso. A gente tem aí um desafio que está posto, inclusive, numa parceria que precisa ser definida como vai ser conduzida em relação ao próprio metrô. Sim. Já entrando um assunto que, claro, dialoga com tudo isso. É um sistema integrado. Inclusive, é quem transporta mais do ponto de vista quantitativo de massa, né? Apesar da gente ter tido nos últimos anos uma queda do número de passageiros que estão usando o sistema de transporte público. Mas o metrô é uma situação que nós precisamos resolver. Deixa eu só fazer uma parte antes de a gente seguir para o metrô, porque tem até uma pergunta aqui do André que tem a ver com o metrô. Vou trazer o pessoal de casa mandando pergunta pelo G1 Pernambuco, candidato. Mas antes, só para a gente fechar essa questão do BRT, só para a gente registrar, né, que o Tribunal de Contas, na época, multou o senhor por falhas na empresa contratada para fazer essa fiscalização das obras nos corredores de passageiros, né, do BRT. Então, queria falar um pouquinho sobre essa questão, sobre a fiscalização, o que é que o senhor vai fazer para evitar que problemas assim se repitam caso o senhor seja eleito, com essas obras que envolvem dinheiro público, no caso que aconteceu no corredor do BRT. Olha, eu não tenho nenhuma absolutamente decisão do tribunal em relação a qualquer tipo de assunto nos meus 35 anos de vida pública que mandou fazer qualquer tipo de condenação em relação ao meu procedimento enquanto gestor público. Eu acho que isso é uma coisa que eu preciso valorizar e destacar. Basta que as pessoas acessem, inclusive, o site do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, porque também envolve recursos federais, e você não vai encontrar absolutamente nenhuma condenação de uso indevido de recursos públicos. Claro que nós precisamos estar permanentemente fiscalizando. Eu sou, por formação, auditor do Tribunal de Contas, inclusive. Eu tenho por dever de ofício zelar pelo bom uso dos recursos públicos. E é isso que eu tenho feito durante toda a minha trajetória de vida. Deixa eu trazer a pergunta do nosso internauta, o André Luiz Matoso Gomes, que é de Jaboatão. Ele quer saber qual é a proposta do senhor para melhorar a prestação de serviço do metrô. Como governador de Pernambuco, o que é que pretende fazer? André, muito obrigada pela sua pergunta aí, que mandou pelo G1 Pernambuco. André, a gente está acompanhando diariamente a agonia, na verdade, porque está passando, sobretudo, todo mundo que está no transporte público e também no próprio metrô. O que a gente viu também no metrô, a gente viu um esvaziamento da manutenção e do investimento no sistema operacional do metrô. Lá atrás, até fruto desse esforço que foi feito também junto com a melhoria da mobilidade no Recife, que veio a partir da oportunidade das intervenções por conta da Copa, o metrô também recebeu investimentos. Foram compradas novas composições, o metrô tem 49 composições. Dessas, 20 estão paralisadas. E a gente viu que, inclusive, houve um aumento da tarifa do metrô para 4,15, era pouco mais de 2. E o fato é que esses recursos não foram reinvestidos no metrô.
eles foram levados pelo governo federal para tapar buraco de conta pública em outro canto. Não houve um processo de manutenção e preservação do metrô. O metrô tem um déficit operacional da ordem de 400 milhões de reais ano. Esse é um problema que precisa ser equacionado. Como é que você vai resolver isso? Você tem que ter um diálogo com o governo federal, né, para que, no meu entendimento, o governo federal retomar o processo de investimento e preservação do metrô, qualificar o metrô. É um equipamento que pertence ao governo federal. A gente pode até discutir uma parceria e deve, porque é dever do governo do Estado também, dar a solução. Não podemos ficar só jogando responsabilidade para os outros. E podemos até discutir parcerias em torno disso. Agora, essa parceria tem que preservar também um equilíbrio fiscal, equilíbrio operacional do metrô. Existe uma proposta de transferência dessa responsabilidade para o Estado. Está sendo, inclusive, discutido Isso, atualmente pelo próprio governo do Estado. E os metroviários, inclusive, entraram no estado de greve, né, que eram contra essa estadualização do metrô. Tem uma movimentação contrária, enfim, é isso aí. Mas o fato é que existe uma proposta em discussão para a transferência dessa responsabilidade para o governo do Estado. Não é novo esse debate, Clarice, já vem sendo discutido há um certo tempo. E onde é que tem travado esse debate? É justamente na conta. Lá atrás, no governo acho que do próprio Eduardo, esse debate chegou a ser feito, ou já no começo do governo de Paulo, esse debate chegou a ser feito. Onde tem o travo disso é justamente essa conta da operação, porque são 400 milhões de reais para você manter, fora o que precisa ser investido. Você está aí com um sistema completamente sucateado. Então, essa conta precisa ser fechada de forma que não penalize também Pernambuco, porque a proposta primeira que estava chegando, não precisamos aprofundar isso, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade até com o governo do presidente Lula, de ter um diálogo mais franco, direto. Infelizmente, a gente tem um diálogo que não é o mais produtivo com o governo do presidente Bolsonaro, pelas razões que estão postas aí. A gente acabou aqui de falar agora da questão das enchentes. Eu acho que com o governo do presidente Lula a gente vai poder ter um diálogo mais sincero, mais franco, mais solidário, porque a primeira proposta falava em transferir e garantir uma parte de recursos para a manutenção nos primeiros anos. Mas só quando você receber isso, imagina que você vai receber isso para tomar conta a vida toda. Então, tem que ter uma responsabilidade com o futuro da conta. 30 anos, né? É isso, é uma concessão de 30 anos. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade para saber se essa conta fecha lá na frente. Porque nós temos já também uma parcela de investimento que é necessário ser feito já no próprio sistema, que nós temos a responsabilidade, que é justamente o BRT, os terminais integrados, ou seja, tudo isso você precisa qualificar isso aí também. Então, minha proposta objetiva é a gente estabelecer um diálogo, que eu acho que vai ser com o governo do presidente Lula, para encontrar uma solução. Na minha posição, eu defendo que o governo permaneça e faça os investimentos. Se não for possível isso, a gente fazer um diálogo para que seja feita uma conta solidária, responsável, onde cada um possa pagar a sua parte. A gente vai seguir nessa questão do transporte, candidato. A gente falou do transporte público de ônibus, BRT, metrô. Também, ainda na sua gestão como secretário das cidades, o governo prometeu viabilizar a navegabilidade do rio Capibaribe, né? O projeto não saiu do papel, inclusive há poucos meses o governo de Pernambuco disse que o projeto nos moldes atuais era inviável, não deu um prazo para a retomada das obras. Inclusive o senhor, durante a campanha, foi entrevistado a respeito disso e tem falado que o projeto, do jeito que foi idealizado, precisa ser atualizado. Isso. Queria que o senhor explicasse o porquê. Eu falei agora há pouco do PDTU. O projeto da navegabilidade, ele saiu do PDTU. PDTU que é... Só esclarecendo exatamente, até a Moreira, a gente explica, que às vezes eu falo muito conhecimento técnico das coisas, esqueço de detalhar de fato. O PDTU é o Plano Diretor de Transportes Urbanos. É um documento que foi constituído através de estudos técnicos feitos por gente da Universidade Federal, operadores do sistema de transporte, usuários, ou seja, um grande documento financiado pelo próprio governo federal que diz qual a forma que deve ser feito o deslocamento das pessoas e as alternativas que devem ser colocadas. Lá atrás, em 2012, quando a gente atualizou o PDTU, foi colocado como uma possibilidade de deslocamento também o nosso rio Capibaribe. O rio Capibaribe é o principal ativo dessa cidade. Eu tenho uma atenção especial pelo rio, porque a gente nunca se apropriou do rio Capibaribe. Na verdade, nós crescemos de costa para o rio, ele foi muito maltratado do ponto de vista ambiental, de tudo, né? Então, ali a gente teve uma oportunidade de fazer um investimento no rio, utilizando os recursos que foram viabilizados através da mobilidade. E ele estava dentro do PDTU como alternativa para você fazer deslocamento de transporte também pelo rio. O fato é que, durante a execução desta obra, também houve, né, situação da mesma forma que com o BRT, o Brasil quebrou a partir de 14, junto com ele muitas empresas quebraram, e uma parte do serviço foi executada e outra parte ficou pendente. Também houve, o projeto também foi alvo de investigação, acho que do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas do Estado também. Todos os projetos
todos os processos administrativos eles são submetidos à fiscalização. Da minha parte, eu não tenho nenhum questionamento em relação a essa questão. Não teve nenhuma contestação em relação ao projeto? Não, zero. Nós não dá. Inclusive, o valor mais expressivo que tem lá foi o valor da dragagem, que é o valor mais expressivo. O Rio Caparibe ele só tinha sido dragado na década de 70. E esse serviço foi feito, está lá executado e serviu já agora, neste momento, inclusive, além da parte ambiental, que você requalificou, porque entrou muito material poluído que tinha no fundo do rio, o meio ambiente agradece a isso também, ele aumentou a calha do rio e ele serve, inclusive, para prevenir inundações. Então, esse serviço está feito, do ponto de vista técnico, ele tem uma validade aí, no mínimo uns 10 anos, isso é estudo que aponta como a maré se movimenta, ou seja, ele está lá preservado. O que é que a gente precisa fazer ali agora? Ele é todo aproveitado o que está lá. Agora, a gente precisa saber se ele serve ainda para transporte? Acho que mais não, tá? Porque de 2012 para cá, a gente acabou de falar aqui que houve uma mudança na forma de deslocamento das pessoas. Então, acho que por essa mudança, talvez ele não sirva mais. Nós precisamos atualizar o PDTU para ver se ele se adequa a transporte. Se não se adequar a transporte, nós precisamos fazer um uso dele. Eu defendo que a cidade ocupe o rio. A gente não se apropria daquilo. A gente vê, por exemplo, pouca gente sabe, Clarissa, que tem ali por trás palafitas que estão ali por trás do rio, do Cais Zé Mariano, do outro lado, porque as pessoas não passam e não enxergam aquilo. Se você não toma conta, você não se apropria, você não vai tomar conta. Então, eu acho que aquilo a gente tem que ter um tratamento ambiental, precisa ser cuidado daquilo, né? Turístico, que a gente tem, isso é um ativo maior da cidade. Ou seja, nós precisamos agora adequar. A Prefeitura do Recife está fazendo, inclusive, um amplo processo de recuperação com o Parque Capibaribe, né? Um projeto muito bonito que vão estar fazendo, de requalificação de toda a orla do Rio Capibaribe, que passou a ser muito ocupada. E acho que ele vai se adequar a isso aí também. A gente está falando de transporte público, falou de ônibus, metrô, a questão do Rio Caparibe, é mais aqui na região metropolitana. Vamos para as estradas, que aí a gente pode trazer também o Agreste e o Sertão para a nossa conversa. O senhor tem prometido em entrevistas, ouvi a Rádio Jornal de Caruaru, duplicar a BR-232 até Serra Talhada, também construir uma terceira faixa até Salgueiro. Queria que o senhor falasse sobre essa obra, o custo e de onde viriam também os recursos para essas obras. Recursos. Eu faço conta para poder... Eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu falo, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam. A gente está vendo um momento muito duro, muito difícil. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que a gente diz às pessoas, porque a gente está falando de muitos sonhos. E eu sou, por formação, auditor das contas públicas, fui secretário de planejamento, fui diretor da Secretaria da Fazenda. Eu conheço da máquina pública por dentro. E quando a gente faz uma apresentação de uma proposta, primeiro eu quero dizer que a gente vai fazer, nos próximos 4 anos, uma expectativa de investimento público da ordem de 15 bilhões de reais. Recursos próprios, a gente tem um movimento já de retomada... 15 bilhões em estradas, o senhor diz? Não, 15 bilhões de investimento do Estado. Tá? Esse é o valor total que a gente prevê de recursos próprios do Estado, considerando a arrecadação própria e considerando aquilo que a gente pode buscar de operação de crédito, de empréstimos, que o Estado tem um espaço. O governador Paulo Câmara está entregando o Estado equilibrado, melhorou até a sua capacidade de pagamento, porque tem uns indicadores... A, B, C, D e E, que dependendo de onde você se enquadra, você pode ter um maior volume ou menor volume de empréstimo de acordo com aquilo que você pode pagar. Então, Pernambuco hoje é considerado um bom pagador. Então, a gente tem uma margem de perto de 2,5 bilhões para tomar de operações de crédito. Só isso aí dá quase 15 bilhões, 16 bilhões de reais. E fora o que eu acho que nós vamos conseguir em parceria com o presidente Lula. Lá atrás, dos 90 bilhões de reais investidos no Nordeste do governo do presidente Lula, 50 bilhões vieram aqui para Pernambuco. Essa BR-232, ela custa 3 bilhões de reais. A duplicação dela, saindo de Caruaru até Serra Talhada e fazendo uma terceira faixa até Salgueiro. Cada quilômetro duplicado custa em torno de 10 milhões. Nós temos 300 milhões disso aí. Essa conta, ela pode, e foi isso que eu conversei já com o presidente Lula, ele esteve aqui em julho, esteve em Garanhuns, esteve em Serra e esteve aqui em Recife. Eu, inclusive, falei não só sobre a 232, como falei sobre a 423, que é a que liga São Caetano a Garanhuns também. Mas, faltando a 232, lá em Serra, eu conversei com ele, presidente, é isso aqui que a gente vai fazer, eu quero dividir até essa conta com o senhor. Porque eu acho que essa é uma parceria que a gente vai ter espaço para fazer novamente. Lá atrás, Eduardo praticou muito isso. Ele disse, para cada real que você botar, eu boto R$1. Isso é uma forma de você duplicar a capacidade de investimento. O que é 15 pode se transformar em 30 de investimento. Então, eu combinei isso com ele. Ele disse, Danilo, faça o projeto. Quando eu assumir, em janeiro, eu vou chamar os governadores e quero que você me traga as suas propostas. Se tiver esse projeto, já traga. Então, nós temos já um entendimento político de colocar essa obra para frente. Existe dinheiro para ela, né? E nós já estamos tratando, inclusive com o atual governo, para ver se a gente deflagra a elaboração do projeto já, para chegar lá na frente, a gente já está com esse projeto em licitação para adquirir. Agora, além disso, a 232 precisa passar por uma requalificação do trecho Recife a Caruaru. A entrada da cidade já está sendo feita, tem essa obra aí que está 100 milhões de reais para triplicação, é um gargalo que está sendo tirado, né, com essa triplicação.
Mas tem a parte até Caruaru que ficou aí considerada não entregue. Não sei se você se recorda disso, mas teve um problema jurídico lá atrás. Desde que essa obra terminou, ela nunca foi considerada conclusiva. Os órgãos de controle disseram que faltaram algumas coisas. Isso está na justiça. Mas o fato é que agora nós estamos firmando um entendimento com o DINIT, por ser uma obra do governo federal, Departamento Nacional de Infraestrutura, Estradas, até o nome esqueci agora qual é, e tem uma conta de 300 milhões. Nós deveremos, agora nesse semestre ainda, firmar esse entendimento em torno do projeto e fazer a recuperação desse trecho. Já tem recurso da ordem de 50 milhões que a bancada, inclusive, destinou para a primeira etapa, e o Estado vai fazer os outros 250 milhões de reais. Então, 232, entrada resolvida, requalificação, duplicada até Serra, 3 bi e uma faixa até Salgueiro. Posso falar mais de estrada? Pode. Eu tenho outra pergunta também, quero já o senhor colocar no pacote, a BR-104, se a duplicação que nunca foi concluída seria concluída. Pronto, essa é outra situação que nós precisamos resolver. Lá atrás, a BR-104, ela saiu em fruto de uma parceria com o governo federal. Repare como a gente fez muita coisa em parceria com o governo federal. A 101 Norte, saindo da Paraíba até Recife, foi duplicada em parceria com o governo federal. A 101 Sul, saindo de Recife até Alagoas, foi duplicada com o governo federal. Essa 408, que sai daqui para Carpina, foi o governo federal. E a 104 também foi o governo federal. Ocorreu que ficou uma nesgazinha, um pedacinho lá de 13 quilômetros, que ficou pendente por conta de um problema na execução da obra, quando um órgão do controle encontrou uma divergência na planilha que estava sendo executada. Eu vou explicar o problema, porque é um negócio tão... mostra como o Estado brasileiro é complicado. Foi o preço da brita que parou a obra, porque a obra, pela regra do governo federal, e como tem recurso do governo federal, você tem que reciclar aquele material que tira da estrada. Quando você quebra, você reciclar e aproveitar aquela brita. E aí, quando foi feito isso, terminou que deu um custo de obra maior, que a empresa desistiu da obra. Aí que está o problema. E agora a gente está conversando com o governo federal, é um custo de 90 milhões, tem dinheiro para fazer isso, estamos destravando isso. Precisa terminar aquilo, porque aquilo é muito importante para o polo de confecções. Eu sou daquela região, eu sou natural de Surubim, faz parte do polo de confecções. Estive em Santa Cruz do Capibaribe recentemente, vou lá domingo de novo. São 13 quilômetros que está travando aquilo ali. Então precisa ser resolvido, nós vamos resolver. Talvez, eu espero que seja resolvido ainda neste governo. Tá? O governo Paulo Câmara está ultimando o diálogo no sentido de enfim, tirar esse imbróglio, conversando com os órgãos de controle. Esse precisa ser feito também, e vai ser feito também. Se não for agora, nós vamos terminar isso. Estrada. Posso continuar? Pode continuar. Pronto. Posso adicionar perguntas? Adicione. A gente está falando de BRs, né? Tá. O senhor está falando da importância das parcerias com o governo federal, falou da BR-232, BR-104, o senhor falou na sua cidade, Surubim. E a gente tem, incluindo uma rodovia que liga Surubim, entre as 3 rodovias consideradas as piores do Brasil, 3 são aqui de Pernambuco, de acordo com a Confederação Nacional dos Transportes. Está aqui. PE 96, PE 545 e a 177, que servem de ligações aí, Toritama, Carpina, Surubim, Garanhuns e Oricuri. Também queria que o senhor falasse em relação a essas 3 rodovias. Veja, na verdade, hoje tem um amplo plano de manutenção e de recuperação das estradas e novas estradas sendo feitas atualmente pelo governo Paulo Câmara. São 2 bilhões de reais de investimentos que estão sendo feitos em recuperação dessa malha rodoviária toda. São mais de 2.000 quilômetros de estradas que estão sendo recuperadas. Isso só foi possível ser feito agora. A verdade é que o governo passou por um conjunto de crises que todo mundo vivenciou aí, né, principalmente a pandemia. Naquele momento da pandemia, houve um foco do governo de preservar a vida das pessoas. Então, os investimentos foram muito focados na área da saúde. Isso deu resultado. Pernambuco foi o segundo estado dos 27 que teve a menor taxa de mortalidade do país por Covid. Superado essa etapa e com a conta equilibrada como está agora, o Estado voltou a fazer esses investimentos. Então, essas estradas estão nesse rol de preservação e manutenção, e tem novas sendo feitas. Por exemplo, você não botou aí Surubim, mas tem uma estrada nova que está sendo feita, que é de Surubim a Cumaru, que vai encurtar quase 60 quilômetros de quem tem que ir para o Limoeiro para poder chegar lá do outro lado. Tem muitas novas estradas sendo realizadas. Agora, além dessas, eu queria falar ainda de outras situações de infraestrutura viária. Assim, a minha preocupação, eu sou uma pessoa do interior, e eu olho muito essa coisa do desenvolvimento sob essa perspectiva do interior também. As coisas têm que chegar para lá. Quando eu falo da 232, é porque ela é espinha dorsal. A gente viu como Caruaru, como Gravatá, como Vitória. Você passa ali em Vitória, aquela quantidade de fábricas que tem lá em Vitória, aquilo só foi possível porque teve uma estrutura ali para escoamento daquela produção que está lá. Então, chegar a 232 até Serra e depois até Salgueiro é fundamental para o polo gesseiro, lá do Araripe, e é fundamental para o polo de fruticultura também. Além dessas, quais são as outras 2 intervenções viárias importantes? Essa PE 60 é fundamental que a gente duplique ela.
o trecho que vai do Cabo até a fronteira com Alagoas. Seria feito de que forma? Isso pode ser feito através de parceria privada. Ela encaixa muito bem numa parceria público-privada. Da mesma forma que foi feito aquele acesso para Porto de Galinhas. Com pedágio também? Com pedágio, porque cabe pelo perfil e por ter alternativas. Porque você fazer essas rodovias pedagiadas, tem que haver um critério necessário para aquelas pessoas que não querem ou não podem ou não têm condições de andar e pagar pedágio. Tem que dar uma alternativa. Nesse caso da PS60, quem quiser ir para o litoral sul, tem alternativas. Você vai pela BR-101, você chega em Pujuca. Você vai pela BR-116, chega em Formoso. Você dobrando ali, chega em Tamandaré, chega em Barreiros. Você pode ter uma alternativa para ali. Agora, esse eixo ele é fundamental para o desenvolvimento do turismo ali. Ali é um dos principais polos de desenvolvimento do turismo do estado de Pernambuco. É o cartão de visita. Muitas vezes as pessoas descem do aeroporto, vão direto para Porto de Galinha, para Carneiros, e tem um estrangulamento. Então, essa PS60 ela é necessária. E, por fim, me permita, se você não parar, eu vou falando, viu? Não. O arco metropolitano. Certo. Essa é outra coisa. Para fechar a estrada... Que é a ligação BR-101 e BR-408. Isso, é você tirar esse gargalo que tem. Se você vem de Fortaleza até Salvador, é o único ponto de estrangulamento que nós temos da BR-101. Ela começa lá em cima e passa por Recife. Isso é uma coisa também já saturada entre nós. Você não consegue atravessar essa região metropolitana do Recife. O arco, ele tem um projeto já pronto. A parte sul, ela já está pronta para contratar a obra, propriamente a obra, tá? Ela começando ali em Paudalho, chegando até 408, chegando até Suape, tá? E o outro que vai até Goiânia. E tinha uma pendência no norte, porque tem uma discussão do ponto de vista de uma área de proteção ambiental. Essa discussão está sendo ultimada, né? A gente tem uma expectativa. Do lado sul, como não tinha esse debate, já está pronto para contratar a obra. E do lado norte, fechando esse debate, a gente vai contratar o projeto. A expectativa é que isso seja feito ainda agora no governo Paulo Câmara. Contraçado passando pela área de preservação ambiental. Existem duas alternativas lá que estão sendo discutidas. Assim, enfim, eu vou esperar o governo definir a partir dos estudos. Eu, enfim, não mergulhei no estudo, mas certamente nós vamos respeitar a questão da sustentabilidade nessa alternativa que for feita. Então, isso é outra coisa que também será feito. Será começada talvez até agora, e se começar agora vai ser feito também no nosso governo. Acabar com esse gargalo. Essa escola, por exemplo, a Jeep foi para lá, para Goiânia, com essa expectativa, inclusive, de facilitar o deslocamento de toda aquela produção de automóveis que a gente tem ali. Então, essas são as obras do ponto de vista de infraestrutura rodoviária que nós precisamos, vamos tirar do papel. Perfeito. O senhor, enquanto falava das estradas, falava também do investimento que era necessário ser feito durante a pandemia na área da saúde. Vamos para a área da saúde falar um pouquinho, porque o senhor tem defendido, né, ações do PSB na área de saúde, inclusive com a construção de novos hospitais. Aí eu aponto aqui 3 dos nossos principais hospitais, Getúlio Vargas, Otávio de Freitas e o da Restauração, que estão numa situação muito difícil, né, problemas estruturais, falta de insumos, falta de pessoal, de infraestrutura. O senhor vai priorizar novas unidades ou reforma desses hospitais que já existem? As duas coisas. Primeiro, nós precisamos garantir a manutenção adequada. E essas 3 unidades, mais o Agamenon Magalhães, que você não falou aí também, são as principais unidades aqui do Recife, da região metropolitana. E elas estão passando, nesse momento, por algum tipo de investimento. É necessário, você tem que estar, isso é feito a nossa casa, a gente tem que estar sempre mantendo a casa. Se você não faz uma manutenção de casa, ela daqui a pouco dá algum problema também. Então, o HR está com investimento de ordem de 26 milhões, já está feita a parte de infraestrutura, vai ser feita a parte interna também, o Agamenon tem, o Getúlio Vargas também tem. Qual é o nosso desafio agora? Permita fazer um breve retrospecto. Lá atrás, em 2006, quando Eduardo disputou a eleição, eu coordenei inclusive aquela campanha dele, a promessa de Eduardo foi que ele construiria 3 hospitais para desafogar o HR. Não sei se tu recorda, lá atrás foi isso. O HR já tinha um problema ali apontado, vocês vão fazer 3 hospitais. Foram feitos 3. O Pelópidas, o Miguel Arraes e o Dom Helder. Os 3 hospitais estão aqui nas entradas do Recife. De lá para cá, além desses 3, foram entregues mais 6 hospitais no estado de Pernambuco. Foi um hospital praticamente a cada 2 anos que nós entregamos aqui nos últimos 16 anos. Tá? A rede de atendimento, nós tínhamos 3.500 unidades de atendimento. Hoje nós temos 7.000 vagas. Dobramos, mais do que dobramos isso. Além disso, nós descentralizamos também a parte de atendimento de consultas e exames com as UPAs e UPAEs. Foram 11 que foram instaladas no estado de Pernambuco, interiorizando também isso aí. Isso resolveu? Não resolveu. Claramente não resolveu. Pernambuco investiu, nos últimos 11 anos, é o estado que mais investiu em saúde pública no Nordeste. Nós temos a obrigação de investir 12%, e estamos investindo 17%. Nenhum estado da Federação do Nordeste, nenhum estado do Nordeste está investindo mais do que nós. Agora, porque nós temos uma rede própria, diferentemente de outros estados, a gente tem uma rede própria muito forte.
Tem estados que praticamente municípios ou privados. A gente tem muita rede, uma rede forte de saúde. Tem muito município, repare, Petrolina. Falando de Petrolina, porque é um município rico do estado de Pernambuco. Não tem um hospital municipal. Inclusive, Petrolina é o município que tem mais pedidos no ano passado de tratamento fora de domicílio, para que os pacientes sejam encaminhados para tratamentos especializados. Por uma razão muito simples. Tem prefeito que acha que ambulância é tratamento. Então, contrata e compra ambulância para ficar transferindo o paciente ao invés de assumir suas responsabilidades. Petrolina é um exemplo disso. O único hospital que tinha lá era o Dom Malan, que era municipal, que o Estado assumiu lá atrás. Quando o governo Júlio Lossi foi transferido para cá. Mas a gente tem 69 cidades aqui em Pernambuco sem hospitais gerais. Sim, mas sem essas especialidades, né? Veja, essa é uma divisão que tem que ser... O SUS é um sistema de compartilhamento de responsabilidades. A União tem responsabilidade, o Estado tem e os municípios também têm. Você bota 69, repare que mais de 100 tem alguma unidade. O que não se admite é um município do porte de Petrolina não ter uma unidade de saúde hospitalar própria. Transfere tudo para a União, através do Univasf, que está lá do hospital, ou para o Dom Malan, que é do Estado. Mas voltando à questão dos hospitais, que eu quero falar daquilo que a gente pretende fazer também enquanto governador, primeiro em relação ao HR, nós queremos e vamos construir uma nova unidade de trauma aqui na borda da região metropolitana. Porque o grande fluxo do HR, e que consome do ponto de vista do tempo, os leitos de ambulatório e UTI, são os traumas. Os acidentes de motos, principalmente, né? Você chega ali no hospital daquele, você acidentado, você não passa 2, 3 dias, você passa meses ali, 3 meses, 4 meses, até você sair de lá. Então, nós queremos desafogar o HR construindo uma nova unidade de trauma. A gente já tem o Alfa, que foi um hospital do Covid, que o governo está transformando agora numa nova unidade hospitalar também. Fica lá em Boa Viagem, Boa Viagem também. Ele vai também transformar numa nova unidade hospital. E o que eu acho que a gente tem que avançar, Clarice, que eu acho que é uma coisa que fala para esse novo tempo que a gente também está vivenciando no mundo. O uso da telemedicina. Isso é uma inovação que o mundo já pratica. Aqui no Brasil, ele sofreu até resistência durante muito tempo, eu digo até por muito corporativo, às vezes, de categorias que achavam que tem que preservar castas de espaço do serviço público. Mas o fato é que a pandemia mostrou, e foi necessário, a gente viu o atendimento em casa agora, que a telesaúde, telemedicina através da telesaúde funcionou. Principalmente para quem tem plano de saúde, né, candidato? Em relação à telemedicina, para facilitar o acesso das pessoas e não ser mais um motivo de exclusão, porque infelizmente a gente sabe que há muita dificuldade no acesso a telefone, à internet das pessoas. Como é que o senhor faria para aproximar a telemedicina das pessoas que precisam usar esse serviço? O senhor iria investir, ter recursos do governo na telemedicina? Isso é fundamental. Primeiro que qual é o desafio hoje, por exemplo? Interiorização. Você não tem nem médico. Isso é um problema de formação no Brasil, né? Você não tem médico para estar em todo local. E a maior demanda que tem de crítica, inclusive do sistema de saúde, diz respeito a consultas e exames. É o que faz gente sair lá do sertão para vir para aqui, para Recife, às vezes para fazer uma consulta que, se você tivesse uma oportunidade de fazer de forma virtual, você não precisaria sobrecarregar e penalizar as pessoas. Olha, eu vi depoimento lá em Salgueiro de uma senhora de idade, que disse: eu saio daqui de 10 horas da noite, um desses TFD. O TFD, transporte... tratamento fora de domicílio. É a materialização da injustiça no sistema de saúde pública. É você dizer: eu não posso atender você, pegue um carro e vá-se embora cuidar lá na frente. Isso é um negócio que a gente não pode achar que isso é normal. Então, essa senhora saía num TFD de 10 horas da noite, chegava aqui de Salgueiro para cá, levava 6 horas, para chegar aqui de madrugada, para pegar uma ficha, para ser atendido durante o dia e voltar de novo para lá. Parte dessas consultas, isso tem dado estatístico, são de baixas e média complexidade. Ou seja, você pode ir criando estruturas descentralizada, às vezes nas UPAs, às vezes num PSF do município, né, com suporte técnico, descentralizar isso e fazer esse atendimento no próprio município. Ou até avançar também no acesso direto com as pessoas através de celular, porque celular hoje é uma ferramenta que também está praticamente, enfim, universalizada, tem muita gente que não tem, mas é uma coisa mais acessível. É acessível. Então, fazer o investimento nisso para que a gente desobstrua, descongestione o sistema de saúde pública e faça chegar essa saúde lá na ponta. Essa é uma aposta que eu quero fazer na questão da saúde. Além da telemedicina para o interior, você também teria construção de novos hospitais para o interior? Você falou de uma unidade de trauma que seria aqui na região metropolitana para desafogar o Hospital da Restauração, falou no Hospital Alfa, e no interior teria construção?
Olha, nós precisamos analisar a necessidade real disso. Eu acho que a gente tem dados que foram feitos já em Caruaru, em Serra Talhada. Eu acho que Petrolina a gente tem que fazer um diálogo lá para ver se o município assume a sua responsabilidade também. Nós precisamos ampliar. O Dom Malão, por exemplo, em Petrolina, ele precisa ser ampliado e tem espaço para a gente fazer isso. A Univasf, que é o Hospital da Univasf, também há necessidade de ampliação de lá. Eu acho que talvez nesse primeiro momento estruturar melhor essa rede que já está posta aí no Estado seja o caminho. Havendo necessidade, eu admito discutir lá na frente. Vamos para outro assunto, candidato. Vamos falar um pouquinho de segurança pública. A gente tem um resultado do Monitor da Violência do G1 que mostra que Pernambuco fechou o ano de 2021 como o terceiro estado mais violento do país, mesmo tendo reduzido o número de homicídios. Aí eu pergunto assim, o Pacto pela Vida, né, que é programa criado lá em 2007, não vem dando mais os resultados esperados? O senhor planeja modificar o Pacto pela Vida? Eu acho que o pacto é o principal instrumento de enfrentamento à violência, eu digo, no estado de Pernambuco, é uma referência enquanto política pública. Observe que eu acompanho o que os candidatos falam, os adversários falam, e eu não vi nenhuma fala no sentido de mostrar que o pacto ele não respeita aquilo que deve ser o enfrentamento à violência. O pacto congrega a política de prevenção, de repressão e de ressocialização. Quando a gente fala de política de prevenção, não sei se você viu, há uns 60 dias, saiu uma pesquisa do INSPER, falando sobre as escolas de tempo integral em Pernambuco. E dizendo que onde tem escola em tempo integral, você reduz em 50% a possibilidade daquele jovem ser submetido a algum tipo de violência. Essa é a política mais estruturante de prevenção que nós temos à violência. Nós estamos tirando os jovens que estão aí nessa disputa aí, aquela criminalidade da rua, para botar ele de manhã até de noite numa escola para sair dali com uma formação e ele poder ser o que ele quiser na vida, do ponto de vista da prevenção. Do ponto de vista da repressão, esse é um movimento que a gente tem que estar sempre estruturando, não só contratando mais gente, porque existe uma rotatividade muito grande dentro da polícia, né? Tanto a polícia civil, a polícia militar, a científica e o próprio corpo de bombeiros. Nós já contratamos, nos últimos 16 anos, 9 mil policiais, mas sai também muitos policiais. A gente tem que estar sempre recompondo esses quadros, estruturando as delegacias. Eu tenho uma preocupação muito grande com os crimes de feminicídio, que é uma coisa que está presente também hoje, ainda, infelizmente, no país, e aqui também tem isso. A gente tem um movimento que já foi feito aí de delegacias no interior, nós temos 14, acho que a gente tem que ampliar esse acesso à proteção às mulheres também, né? E tem um desafio que está posto também na questão da ressocialização. Nós precisamos ter um olhar para isso também. O Brasil tem um déficit carcerário da ordem de 200 mil vagas. Às vezes a sociedade tem até preconceito quando você fala em investir em déficit carcerário. Aqui em Pernambuco nós temos um déficit carcerário também. São mais de 30 mil. Não são 30, não são 20 mil, menos de 20 mil. Nós temos 13 mil, ao todo são 32 mil, nós temos 34 mil, acredito. Tudo a necessidade é 34 mil, mas temos aí perto de 13, 14 mil vagas, então dá perto de 20 mil. O déficit carcerário, você tem uma ocupação carcerária de pouco mais de 30 mil. Não, era de déficit mesmo, de faltando vagas, uma superlotação, a mais de 30 mil detentos. Bom, uma divergência de dados, mas o fato é que existe, não vamos discutir aqui que o problema existe. Nós precisamos ampliar as unidades, ter mais vagas e ter também uma parceria que está sendo começada agora, queria destacar isso, Clarissa, que é com aqueles que fazem também o processo de julgamento dessas pessoas. 40% da população carcerária no Brasil, isso é realidade aqui também, são presos que são custodiados. Foram presos e estão aguardando o seu julgamento ali dentro da cadeia. Existe hoje uma experiência que já começou a ser feita aqui dentro do Pacto pela Vida. Eu queria voltar para o Pacto, tá? Claro. Porque para mim o Pacto é a política ainda, que é o chamado Monitor da Justiça, que está estabelecendo inclusive meta, porque o Pacto trabalha com meta. Os julgamentos desse tipo de crimes está demorando em algo em torno de 5 anos. A pessoa é presa, fica 5 anos esperando um julgamento. Não estou nem falando do juiz de valor se ela está correta ou não estava. Mas você espera 5 anos. Esse Monitor da Justiça, a partir de uma ação integrada do Executivo, Ministério Público e da Justiça, está propondo reduzir isso para 1 ano. Isso pode dar uma velocidade também maior do ponto de vista da justiça mesmo ser feita. Agora, volto a afirmar, o pacto, como todo pacto, eu fui secretário de planejamento também, eu coordenei o Pacto pela Vida também lá atrás, em 2006. Você acabou de falar que em 2021 ele está ainda com um indicador ruim. Enquanto tiver uma morte nesse estado, não é um indicador bom. Terceiro pior do país. Mas o fato é que ele teve uma redução do ponto de vista quantitativo do que foi. Foi o melhor resultado da série histórica dos últimos 4 anos, esse de 2021. Mostrando que o que é que tem que ter um pacto? Todo pacto, eu fui coordenador do Pacto pela Educação. A gente botou Pernambuco no topo da educação monitorando. Você tem um planejamento, você tem uma execução, você tem uma avaliação e uma correção de rumos. Todo pacto pressupõe isso. Você tem que estar botando a lupa onde está com problema.
Se tem uma dificuldade, você tem que discutir qual é a dificuldade e dar os meios para resolver isso. Então, eu acho até que esse período que a gente vivenciou, e os dados de execução orçamentária mostram isso também, tá? Houve uma redução de investimentos, a gente tem que falar os números todos de forma muito clara. Houve uma redução de investimento em 19, inclusive na política de segurança, porque houve uma focalização dos recursos na questão da Covid. Em 19 e 20, salvo engano, também houve uma redução disso. Eu acho que agora a gente está numa condição de voltar a ter um investimento também na política de segurança. Porque não basta você, para cobrar, você tem que dar a condição. Eu não posso cobrar de um comandante de batalhão que ele vai prender um policial, prender um bandido, se ele não tem uma viatura adequada para prender ali. Então, tudo isso faz parte desse processo. Tem que botar a lupa. Nós vamos fazer um monitoramento permanente dele. Para a gente aproveitar bem o nosso tempo, candidato, falar um pouquinho de água, do abastecimento de água, né? O senhor vem prometendo um pacto pela água, né? Estou falando para pacto pela vida, pacto pela água, em que pretende fazer, o que é que gostaria de saber, o que é que o senhor pretende fazer de diferente do que já vem sendo feito, considerando que o seu partido governa Pernambuco desde 2007 e, infelizmente, a falta de água ainda é um problema para muitos pernambucanos. Para muitos nordestinos, né? Na verdade, esse é um tema muito caro para a gente do Nordeste. E nós temos feito nos últimos anos um conjunto de investimentos para melhorar a sustentabilidade hídrica do nosso estado. Nós temos aqui o pior balanço hídrico do país, até traduzido, né, porque as pessoas ficam usando essas palavras e às vezes não sabem. É onde tem muita gente e pouca água à disposição. O agreste pernambucano é a pior região do estado. Às vezes a pessoa acha que é o sertão, mas no sertão tem muitos aquíferos, ali embaixo tem muita água, às vezes, que abastece até cidades. O fato é que tem regiões que tem muita gente e tem pouca disponibilidade de água. O que é que foi feito nos últimos anos? Nós tivemos obras estruturantes. Pedir licença para o senhor aqui só para pegar uma caixinha que cai. Pois não, desculpa, pode falar. Foi bom porque deu tempo para tomar uma aguinha. A principal obra que foi feita foi a transposição do Rio São Francisco. Certo. Essa é a principal obra, né, que está levando água para 12 milhões de nordestinos. Essa água da transposição, ela já está chegando ao sertão, já tem adutoras que foram feitas lá no sertão do Mochotó, no sertão do Pajeú. Está chegando, a gente falou aqui agora do polo de confecções, eu falei da 104, a transposição está trazendo água já da Paraíba. Tem uma obra que está fazendo da fronteira de Pernambuco com a Paraíba, a adutora do Alto Caparibe, está chegando água a todo aquele polo de confecção agora nesse segundo semestre. Santa Cruz, Toritama, Taquaritinga. Taquaritinga é a terra da mãe de Meire, só me lembro dela quando falo dela. Mas, além disso, nós fizemos novas obras de captação. Serra Azul é um exemplo disso. E estamos integrando essas bacias, ou seja, a água vai poder chegar de toda a região. Se tem água no sertão sobrando, você vai poder levar ela para o agreste. Se tem do agreste, você pode levar para a zona da mata, para a região metropolitana. Isso vai dar uma sustentabilidade hídrica, um equilíbrio. Qual é o desafio agora, quando eu falo do Pacto pela Água? Se a água está chegando às cidades, agora a gente tem que monitorar a água chegando na casa das pessoas. E aí é que vem o Pacto pela Água. Um estudo que a gente já está fazendo para criar um conjunto, da mesma forma que fizemos com a educação, de indicadores objetivos que serão monitorados, avaliados, corrigidos e dialogados, inclusive com os prefeitos, porque você tem que trazer os municípios para esse debate, porque tem muitas cidades que a operação é feita de forma compartilhada, para 3 indicadores. Redução de tempo de rodízio nas cidades, tá? É um indicador. Melhoria da qualidade da água é outro indicador. E perdas no sistema. A gente perde muita água, Clarice. A água é uma coisa muito cara para a gente. Só para te dar um dado, aqui em Pernambuco a gente perde 50% da água que a gente faz de captação. Entre a barragem e a chegada dela na casa das pessoas. Já foi mais, tá? Já foi quase 70%. Então nós vamos monitorar isso pessoalmente também. Essa é uma questão estruturante, não é só para as pessoas, é para, inclusive, você poder gerar oportunidade. Uma empresa que quer se estabelecer em qualquer lugar desse estado, ele quer ter água. Você vai naquele polo de confecção, o principal problema produto lá, além do tecido, é a água. Precisa ter estrutura para aquilo operar. Então, este é um tema que eu acho que a gente vai poder avançar muito com a conclusão da transposição, que está aí fechando, e a conclusão dessas adutoras que estão aí também em conclusão. E das 4 barragens da Mata Sul, o senhor pretende também terminar? Elas já estão em execução. Na verdade, também teve um problema na licitação, as de Panela e de Gatos, que ficaram com as pendentes, né? Serra Azul foi a principal dela, 70% da água ali de Serra Azul era Serra Azul quem represa. Mas essa também, deixa eu te falar, também teve problema na licitação por conta de critérios de uso, por ser recurso também federal. O mesmo problema que teve na 104, que eu te falei da Brita aqui. Eu falei da Brita, não falei tanta coisa que eu não sei se eu falei isso. Também teve esse problema na Mata Sul. Por usar critérios adotados pelo governo federal, nós tivemos dificuldade de empresas que não acharam atrativo a obra. Está sendo feito um novo estudo para adequar também, mas são 2 barragens que nós precisamos concluir também.
Vou pedir para o senhor também me falar sobre uma outra questão que o senhor vem falando durante as suas entrevistas, que é sobre restaurantes populares. O senhor prometeu criar aí em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Aqui em Pernambuco, de acordo com o IBGE, são 14 cidades que teriam esses restaurantes populares. Queria que o senhor detalhasse mais essa proposta. Quantas pessoas seriam atendidas por dia? Quanto seria cobrado? Qual seria o custo para o Estado? Quem ficaria à frente dos restaurantes populares? No caso, são as prefeituras? Seria uma parceria? Essa é fundamental, essa iniciativa. Entre tantos desafios que nós temos hoje, eu digo que a fome é o principal e o mais urgente, né? A gente está vivenciando hoje no país o Brasil voltou ao mapa da fome. A gente tinha tirado lá atrás 40 milhões de brasileiros, o presidente Lula tirou e Bolsonaro colocou de volta essas pessoas todas na fome. Nós precisamos dar um tratamento e ter um senso de urgência com essa situação. O que é que nós estamos propondo de forma objetiva? Eu estou dizendo que é a maior rede de segurança e proteção alimentar do Nordeste. É o programa Comida na Mesa, que tem 3 ações. 2 falam para a questão do fornecimento da alimentação. Essas cozinhas comunitárias, ela já tem uma parte que está sendo feita atualmente pelo próprio governo. Nós vamos universalizar, chegar a todas as cidades um equipamento desse em parceria com os municípios. A gente fornece estrutura e isso é operado lá pelos municípios também, tá? Com cofinanciamento, divisão da conta. A outra, e aí cada uma dessas serve 200 refeições diárias, para detalhar como funciona isso. E os restaurantes populares para cidades com mais de 100 mil habitantes, essas que você falou aí, que já tem inclusive aqui no Recife. Nós estamos inclusive incorporando, eu estive visitando aqui pertinho, estive aqui atrás na Ilha Teodósio, que é um restaurante que tem aqui em Santa Amaro, conhecendo também essa experiência que João Campos já fez aqui. Nós vamos levar essa experiência para essas maiores cidades, cada um servindo 1.000 refeições por dia. Ou seja, isso dá algo em torno de 50 mil refeições diárias para essas pessoas. Isso é uma situação. Além disso, você precisa garantir o acesso do alimento de forma mais barata para as pessoas, porque a inflação bateu de forma muito forte da cesta básica. Você pega um preço de um quilo de feijão, era R$ 4, R$ 5 no início do governo Bolsonaro, é R$ 10 agora o preço do quilo de feijão. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos descentralizar a SEASA. A SEASA tira o atravessador, é o papel dela. Você vai juntar aquele que produz no campo, sobretudo aqueles que estão na agricultura familiar, instalar em cada unidade região administrativa do Estado, nós temos 12, uma SEASA para que essas pessoas possam vender e quem queira comprar mais barato, comprar isso. Essa é a forma que a gente vai estruturar isso. Isso é feito em parceria com os municípios e é contratando direto essas cozinhas e os restaurantes, através também dos municípios em parceria com o Estado. Candidato, a gente está... Eu queria falar de emprego depois ainda. É a próxima pergunta, porque para a gente combater a fome, a gente precisa do pessoal trabalhando, carteira assinada. A gente teve em 2021 Pernambuco com a maior taxa de desemprego do Brasil, né? 1 em cada 5 pernambucanos fora do mercado de trabalho. Então, qual é a sua proposta para gerar emprego e renda para essas pessoas? Bom, tem 2 caminhos. Na verdade, um estruturante, quando eu digo estruturante, é porque depende e vai ter certamente uma movimentação do ponto de vista da retomada da economia, porque quem gera emprego efetivamente é a economia rodando. Eu espero, e essa é a expectativa, né, com a volta de uma estabilidade, eu diria até política ao país, a gente vai ter gente querendo voltar a empreender no nosso país. Infelizmente, com um presidente que todo dia diz que a eleição não vai valer, ninguém quer botar dinheiro e investir num país como esse. Virado esse momento, eu diria, obscuro de nossa história, a gente vai voltar a ter capacidade de gerar oportunidade de emprego aqui. Eu digo isso porque o momento que a gente mais gerou emprego aqui em Pernambuco foi quando a gente teve Lula com Eduardo também trabalhando juntos. Eu cito sempre o que ocorreu aqui em relação a não só Suape, que foi e o principal locomotiva daqui da nossa economia, Suape, mas a fábrica da Jeep que chegou aqui também. Essa fábrica, para chegar aqui, teve um conjunto de parcerias que foram feitas com o governo, de doação de terreno, de mudança nas questões tributárias, né, de garantia de mão de obra e capital humano, de mudança até de uma legislação para poder trazer, do ponto de vista fiscal, daqui para Pernambuco. Ou seja, nós vamos vivenciar esse momento. Tá? Agora, além disso, nós queremos estimular as empresas que querem contratar novos postos de trabalho. Como é que a gente vai fazer isso? Se você quer empreender em Pernambuco, seja da indústria, seja do comércio, seja do serviço, seja da agropecuária, e quer contratar um novo trabalhador, eu quero dividir essa conta com você. Nós vamos dar R$ 600, 3 meses,
com a obrigação desse novo trabalhador ficar mais um mês contratado por quem contratou ele. Essa proposta do senhor é semelhante a um programa que teve há pouco aqui pelo governo de Pernambuco, o Emprego PE, não é isso? Isso, nós estamos inclusive Seria melhorando. Permanente. Nós estamos inclusive melhorando, aperfeiçoando ele. Porque da forma dele reduzindo o tempo, porque o governo, o outro era um tempo único. Nós estamos dando duas alternativas agora. É 3 meses ficando mais R$600, ou 6 meses ficando mais 2 com R$1.000. A depender da característica do trabalhador, você pode ter aí uma opção por um por outro. A expectativa nossa é que a gente gere com essa iniciativa, além dos empregos que vão ser gerados aí de forma natural com a retomada da economia e outras coisas que a gente precisa falar aqui também. Mas a gente tem uma expectativa de geração de 45 mil empregos com essa iniciativa. Para dar um dado de comparativo, ano passado nós tivemos uma evolução do CAGED daqui, que é o cadastro que formaliza quem entra no mercado de trabalho, de 90 mil empregos. Ou seja, só com isso a gente espera gerar metade daquilo que foi gerado no CAGED do ano passado. Então, esta é uma questão direta. Eu quero dividir a conta com quem contratar. As pessoas ainda estão meio receosas. Está saindo da pandemia, a economia ainda é muito estável. Ou seja, pode ter algum receio de fazer o investimento. Eu quero dividir para gerar essas oportunidades de emprego. Agora, outra coisa que eu queria falar também, para emprego, porque gera... Eu estou vendo o tempo acabar, porque eu quero falar logo disso, porque é muito importante. Porque para atrair empresas também, para gerar emprego aqui também, a gente precisa, entre outras coisas, melhorar o chamado ambiente de negócio. Isso é uma crítica que às vezes eu ouço por aí e nós estamos tentando entender essa. Uma das críticas que tem diz respeito à questão da carga tributária no estado de Pernambuco, achando que Pernambuco tem uma carga tributária maior do que outros estados, que tem uma política, às vezes até que já foi em algum momento mais dura na relação com quem empreende. O que é que nós estamos assumindo de compromisso? Superado esse momento da pandemia, Pernambuco está no momento agora com as contas em melhor condição, mais equilibrada. Tanto é que estamos fazendo esse volume de investimento aí de R$5 bilhões, tem uma expectativa de geração de receita própria, as operações de crédito, ou seja, o que é que eu estou me comprometendo? Nenhum estado do Nordeste vai ter uma carga tributária menor do que Pernambuco. Se algum estado reduzir alguma alíquota, nós vamos igualar essa alíquota. Vou falar de forma objetiva um assunto que eu sei que está na boca das pessoas. IPVA, por exemplo. Que todo mundo fala que o IPVA de Pernambuco é perto para Paraíba, porque tem o cargo, enfim. De fato, existe uma situação dessa. A gente foi constatar onde é que estava a origem desse problema, e a Paraíba está dando um desconto de 50% no IPVA, na primeira parcela do IPVA de quem for matricular carro lá. Depois disso, volta a ser o normal. Nós vamos igualar isso. Eu repito, e não é só no IPVA. Onde tiver uma alíquota que, de alguma forma, algum estado estiver praticando menor que Pernambuco, nós vamos igualar. Para que isso? Para que a gente atraia as pessoas para pagar suas contas aqui, o cidadão não ser penalizado, mais do que pode ser, mas que as empresas também venham empreender aqui. Porque se você tem uma carga tributária maior aqui do que na Paraíba ou lá, aí o empreendedor pode achar que é melhor ir para outro estado. Então, nós não vamos deixar de perder, não vamos perder ninguém por conta de carga tributária. Quem baixar, eu vou baixar também. Isso já no primeiro ano, foi eleito. É isso. Candidato, nosso tempo terminando. Muito obrigada pela sua conversa, por ter vindo aqui trazer as suas ideias e propostas. Muito obrigada para o senhor. Até a próxima. Obrigado, Clarissa. Uma satisfação estar aqui com vocês. Termina aqui a nossa terceira governo de Pernambuco, é a nossa contribuição da nossa equipe para o debate de propostas, de ideias. O objetivo sempre de ajudar você, eleitor, com informações de qualidade. Na quinta-feira, dia 25 de agosto, eu recebo aqui Raquel Lira, do PSDB, e a íntegra da conversa com Danilo Cabral vai ficar disponível no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Aproveito para agradecer e acreditar a equipe que trabalhou nesta série de entrevistas. Na pesquisa e na produção, Arline Lins, Bruno Marinho, Kaique Batista, Caterine Coutinho, Paulo Veras, Pedro Alves, Priscila Aguiar e Ricardo Novelino. Os técnicos de sistemas são Emanuel Leite e Laura Oliveira. Na captação de áudio, Clauber Estrela. Os operadores de câmera são Anchieta Américo, Romero Estênio e Sérgio Lira. Os assistentes de estúdio são Careco Wave e Marcos Vasconcelos. A direção de imagens é de Júnior Romão. O videografismo é de Julieta Alencar. Os especialistas de sistemas são Sérgio Ricardo e Tomás Magalhães e o produtor de tecnologia, Hugo Marinho. A editora-chefe do G1 Pernambuco é Luísa Mendonça, na direção de jornalismo da Globo Pernambuco, Jô Mazarolo. Eu sou Clarissa Góes e fico por aqui. Até a próxima.